Shalom, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Márcio Marafiotti. Estamos na parte 2 do livro de Neemias. No 24º dia daquele mês, os Yalhudim se reuniram para o jejum, vestidos de saco e com a cabeça coberta por terra. Os Yalhudim evitaram o contato com os estrangeiros e se apresentaram para confessar seus pecados e a culpa de seus antepassados. Depois se levantaram, cada qual em seu lugar, e durante a quarta parte do dia se fez a leitura do livro da lei de Elohim, Deus. Durante outro 4 do dia, confessavam seus pecados e se prostravam diante de Elohim, Deus. Sobre o estrado dos levitas, clamaram em voz alta a Elohim, seu Deus. Os levitas disseram: levantai-vos, louvai a Elohim, vosso Deus. Louvado seja Elohim, nosso Deus, para todo sempre. Louvado seja teu nome glorioso, que vale mais do que qualquer louvor. Tu, Elohim, és o único. Tu fizeste o céu do céu e todo o seu exército, a terra e tudo que existe sobre ela, os mares e tudo que eles contêm. És tu que conservas a vida de todos, a ti adora o exército celeste. Tu és Elohim, Deus, que escolheste Abrão, que o tiraste de Ur da Caldeia e lhe deste o nome de Abraão. Encontraste nele um coração fiel para contigo e fizeste ele uma aliança, prometendo-lhe dar a terra de Canaã, pertencente aos hititas, amorreus, aos ferezeus, jebuseus, gergeseus. Prometeste dá-la a ele e a sua descendência. E cumpriste tuas promessas, porque é justo. Viste a miséria dos nossos pais no Egito e ouviste seus clamores no Mar Vermelho. Fizestes milagres e prodígios contra o faraó, seus servidores e todo o povo do país. Pois bem sabias com que arrogância os tinha tratado. E assim conquistaste um renome que dura até hoje. Fendeste o mar diante deles, eles passaram o mar a pé enxuto. Atiraste os perseguidores no abismo como uma pedra em águas impetuosas. Numa coluna de nuvem o conduziste de dia e numa coluna de fogo de noite, iluminando-lhes o caminho que estavam seguindo. Desceste sobre o monte Sinai, falaste com eles do céu, dando-lhes preceitos justos, ensinamentos verdadeiros, boas normas, bons mandamentos. Revelastes teu sábado sagrado, lhe destes mandamentos, normas e uma Torá, por intermédio de teu servidor Moshe. Para a fome lhe deste pão do céu, para a sede lhe deste água do rochedo, e os mandaste ocupar a terra que lhes juraste dar-lhe. Mas nossos pais se tornaram arrogantes, endurecendo a nuca, e não quiseram obedecer a teus mandamentos. Recusaram a obedecer, esquecendo os prodígios que fizeste em favor deles. Mostraram rebeldia, rebeldes e obstinados, querendo voltar à escravidão do Egito. Mas tu é um Deus que perdoa, compassivo e clemente, lento na cólera e rico no amor e fidelidade. Por isso não o abandonaste. Até fizeram um bezerro de metal fundido e disseram: aí tens o Deus que te tirou do Egito. Tais as blasfêmias que disseram. Mas na tua imensa misericórdia não abandonaste no deserto. Não se retirou deles a coluna de nuvem durante o dia, guiando-os durante a viagem, nem a coluna de fogo durante a noite, iluminando-lhes o caminho que seguiam. Deste teu bom espírito para lhes abrir o entendimento. Não lhes privaste a boca da maná, lhes deste água para matar a sede. Durante 40 anos os sustentaste no deserto, sem que passassem privação.
As roupas não se gastaram, os pés não incharam. Entregaste reinos e povos, repartistes a terras vizinhas. Tomaram posse da terra de Seom, rei de Sebó, e da terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste teus filhos como as estrelas do céu, e conduziste a terra da qual tirastes os pais que nela entrassem para ocupá-la. E os filhos entraram e ocuparam a terra, quando tu humilhaste diante deles os habitantes da região, os cananeus. E os entregastes em tuas mãos, tanto os reis como as populações do país, para que deles pudessem fazer bem o que bem entendessem, apoderando-se das cidades fortificadas e campos férteis. Ocuparam casas cheias de tudo que é bom, cisternas cavadas, vinhais, olivais e árvores frutíferas em quantidade. Assim comeram, se fartaram e engordaram. Nadaram em delícias, graças à sua imensa bondade. Mas depois se obstinaram e se revoltaram contra ti. Viraram as costas para a tua lei, mataram os profetas e os aconselharam a se converterem para ti. E te ofenderam gravemente. Então os entregaste na mão dos inimigos que oprimiram, mas o tempo da opressão clamaram a ti, e do céu tu ouviste. Na tua grande misericórdia deste libertadores, que os livraram dos poderes dos opressores. E quando estavam em paz, voltaram a praticar o mal contra ti. E tu abandonaste ao poder dos opressores que o dominaram. Então de novo clamaram a ti, e do céu tu ouvistes a sua misericórdia. E muitas vezes os libertaste. Tu os advertistes a fim de reconduzi-los à prática da tua lei, mas se mostraram arrogantes, desobedeceram os teus mandamentos, pecaram contra tuas ordens, que dão vida a quem as observa. Viraram as costas com teimosia, endureceram a nuca e não se sujeitaram. Por longo tempo fostes paciente com eles, advertindo-os por teu espírito, por intermédio de teus profetas. Mas eles não escutaram, e tu o entregaste ao poder das nações da região. Foi por tua grande bondade que não destruíste e não abandonaste, pois és um Deus de clemência e de misericórdia. E agora, ó nosso Deus, ó grande Deus, forte e temível, que mantens a aliança e a benevolência, não faça pouco de toda essa desgraça que cai sobre nós, nossos reis e nossos chefes, sobre nossos sacerdotes e nossos profetas, sobre nossos pais e sobre todo o povo, dessa época dos reis da Síria até o dia de hoje. Foste justo em tudo que nos aconteceu, pois tu foste fiel, enquanto nós fomos infiéis. Sim, nossos reis, nossos chefes, nossos pais não cumpriram a lei, nem atenderam aos preceitos e às advertências que lhe manifestaste. Vivendo em seu próprio reino e no meio de grande prosperidade que lhe deste, numa terra extensa e fecunda que lhe doaste, não te serviram e não se converteram do mau procedimento. E assim somos hoje escravos, sim, na mesma terra que deste a nossos pais, para que gozassem de seus frutos e de seus bens. Nela hoje nós somos escravos. Seus produtos aproveitam aos reis, os quais destes poder sobre nós, por causa de nossos pecados, e que dominam arbitrariamente sobre nossos corpos e nossos rebanhos. Sim, grande é a desgraça em que nos encontramos. Nessa circunstância, nos comprometemos firmemente por escrito, assinando o documento selado nós e nossos chefes, nossos levitas e nossos sacerdotes. O restante do povo, dos sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, oblatos e todos que evitaram o contato com as populações locais, a fim de se conformarem com a lei de Deus, eles com as mulheres, filhos e filhas, enfim, todos quanto eram capazes de compreender, se unem a seus nobres irmãos
comprometendo-se solenemente com juramento a observar a lei de Deus, dada por intermédio de Moshe. Serve de Deus e pôr em prática todos os mandamentos de Elohim, nosso soberano, bem como seus preceitos e leis. Em particular, não entregaremos nossas filhas em casamento aos povos da terra, nem permitiremos que nossos filhos se casem com as filhas deles. Se os povos da terra trouxerem mercadorias ou cereais para vendê-los no dia de sábado, nada lhes compraremos em dia de sábado, nem em dia santo. No 7º ano, renunciaremos ao cultivo da terra e perdoaremos todas as dívidas. Assumiremos a obrigação de contribuir cada ano com a terça parte de um ciclo para o serviço na casa de nosso Deus, isto é, para os pães sagrados, para os sacrifícios diários de alimentos e animais, os sacrifícios regulares dos sábados, das luas novas, das festividades, bem como para as oferendas sagradas, os sacrifícios da expiação pelos pecados de Israel e para qualquer outro serviço na casa de nosso Deus. Foi feito o sorteio entre os sacerdotes, levitas e o povo quanto ao fornecimento da lenha que deve ser levado ao templo de nosso Deus, por parte de cada família, em data marcada a cada ano, para ser queimada sobre o altar de Elohim, nosso Deus. Como está escrito na lei, comprometemo-nos também a levar cada ano à casa de Elohim os primeiros frutos da nossa terra e os primeiros frutos de qualquer árvore, bem como o primogênito de nossos filhos e de nossos rebanhos. Como está escrito na lei, levaremos à casa de nosso Deus aos sacerdotes que nela exercem o ofício, as primeiras crias do rebanho bovino, ovino e caprino. Igualmente, levaremos aos sacerdotes, na dependência do templo de nosso Deus, a primeira massa de pão, o primeiro produto de cada árvore, do vinho e do azeite. E a daremos o dízimo das plantações aos levitas. Serão os levitas que irão recolher o dízimo em todas as cidades de nosso culto. Um sacerdote da descendência de Arão acompanhará os levitas na arrecadação dos dízimos, e os sacerdotes levarão o dízimo do dízimo à casa de nosso Deus, na repartição do tesouro. Pois para essas repartições os Yahudins e os levitas levarão as contribuições em cereais, vinho novo e azeite. Também ali se encontram os objetos que os sacerdotes em serviço, os porteiros e os cantores utilizam no santuário. Nunca nos descuidaremos da casa de nosso Deus. Os chefes do povo moraram em Jerusalém. Quanto ao resto do povo, 1 em cada 10 foi designado por sorteio para mudar-se também para a cidade santa de Jerusalém, enquanto os outros 9 ficariam na cidade. O resto dos Yahudins, dos sacerdotes e dos levitas, morava espalhados por todas as cidades de Judá, cada qual em sua propriedade. Grupos de levitas se encontravam tanto em Judá como em Benjamim. Quando se tratou de inaugurar as muralhas de Jerusalém, os levitas foram procurados em todas as localidades em que moravam e levados a Jerusalém, a fim de fazerem da inauguração uma grande festa, com cânticos, músicas, símbolos, citaras e harpas. Reuniram-se assim os cantores levíticos do distrito de Jerusalém e arredores, a saber, da aldeia dos Anefatitas. Os sacerdotes e os levitas se purificaram a si mesmos e depois purificavam o povo, as portas e as muralhas. Mandei que os chefes de Judá subissem a muralha, formando 2 grandes grupos de coros. O primeiro se dirigiu para a direita, o segundo coro se dirigiu para a esquerda, e eu seguia com a outra metade dos chefes do povo. Sobre
sobre o povo. Os dois coros se colocaram junto do templo de Deus, como também eu, com a metade das autoridades. Naquele dia foram oferecidos grandes sacrifícios no meio de muita alegria, pois Deus mesmo lhe dera motivo para imensa alegria. Também as mulheres e crianças participaram da festa e as manifestações de alegria se puderam ouvir de longe. Naquele tempo, as dependências em que se depositavam as provisões, as ofertas, os primeiros frutos, os dízimos foram confiadas aos cuidados de homens, que deviam recolher as contribuições provenientes dos campos anexos à cidade e destinados legalmente aos sacerdotes e levitas. É que Judá se alegrava ao ver os sacerdotes e os levitas exercendo suas funções. Eles cuidavam do serviço de Deus e dos ritos da purificação, como também os cantores e os porteiros cumpriram as ordens de Davi e de seu filho Salomão. Com efeito, já no templo de Davi e de Jafá havia um chefe dos cantores e dos cânticos de louvor e de ação de graça a Deus. Todo o povo de Israel no tempo de Zorobabel e de Neemias entregava aos cantores e aos porteiros as contribuições de acordo com as necessidades de cada dia. Aos levitas entregavam as doações sagradas, e os levitas, por sua vez, entregavam aos descendentes de Arão as cotas que lhe cabiam. Naquele tempo, por ocasião de uma leitura pública do livro de Moshe, encontrou-se um texto onde se lia que o amonita e o moabita jamais deveriam entrar na comunidade de Deus, porque não foram ao encontro dos Yahudins com pão e água, mas contrataram Balaão para os amaldiçoar, acontecendo, porém, que nosso Deus mudou a maldição em bênção. Tomando conhecimento dessa lei, excluíram imediatamente de Israel todo elemento estrangeiro. Antes disso, o sacerdote Eliasabe, que era encarregado da sala do templo de nosso Deus, sendo parente de Tobias, pôs disposição deste uma grande sala, onde anteriormente se guardava a farinha para o sacrifício, o incenso, utensílios diversos, o dízimo dos cereais, do vinho e do azeite, ou seja, as contribuições destinadas aos levitas, porteiros e cantores, bem como as cotas destinadas aos sacerdotes. Neste meio tempo, eu não me encontrava em Jerusalém, pois no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, tinha ido apresentar-me ao rei. Mas algum tempo depois, pedi novamente licença ao rei. Voltei a Jerusalém e tomei conhecimento do mal feito por Eliasabe em favor de Tobias, cedendo-lhe uma sala na dependência da casa de Deus. Cheio de indignação, atirei os móveis de Tobias para fora da sala na rua e mandei que aquela dependência fosse purificada. Em seguida, mandei recolocá-los os utensílios da casa de Deus, a farinha para o sacrifício e o incenso. Também fui informado que as contribuições devidas aos levitas não estavam sendo entregues, e que esses, por isso, se tinham retirado, cada qual para sua propriedade rural, tanto os levitas como os cantores encarregados das funções sagradas. Censurei as autoridades e lhe perguntei: por que a casa de Deus está abandonada? Convoquei os levitas e eu fiz voltar às funções. Então todo Judá passou a levar ao depósito os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite. Confiei a administração do depósito ao sacerdote Selemias, ao escriba Sadoque e ao levita Fadaias. Eles eram considerados dignos de confiança, e a eles cabia fazer a distribuição entre seus irmãos. Meu Deus, anota tudo isso em meu favor, não risque de minha conta meus atos de piedade
que pratiquei em favor da casa de meu Deus e de seu servo. Naquela ocasião, vi na Judéia gente pisando uvas em dia de sábado, outros levando feixes de trigo para carregar os jumentos. Vi também como transportavam para Jerusalém vinho, uva, figos e todo tipo de carga em dia de sábado. Chamei sua atenção para o dia em que estavam vendendo os seus produtos. Os tírios que moravam em Jerusalém traziam peixes e toda espécie de mercadorias, oferecendo-os à venda entre a gente de Judá em dia de sábado. Censurei as autoridades de Judá, dizendo: que coisa detestáveis estáis fazendo, profanando assim o dia de sábado. Acaso não foi por terem feito isto vossos pais que nosso Deus fez cair toda essa calamidade sobre nós e sobre esta cidade? E agora, vós queres aumentar a ira divina, profanando o sábado? Quando a sombra da tarde atingir as portas de Jerusalém, antes do início de sábado, ordenei que as portas fossem trancadas e proibi que as mesmas fossem abertas antes de passar o sábado. E junto às portas coloquei alguns de meus homens, a fim de impedirem a entrada de qualquer carga durante o sábado. Uma ou duas vezes, os mercadores e vendedores de todo tipo de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém. Adverti-os dizendo: por que passais a noite ao pé da muralha? Se eu os fizer de novo, mandarei prender-vos. Desde então, já não aparecem em dia de sábado. Ordenei também aos levitas que se purificassem e vigiassem as portas, para que o sábado fosse santificado. Meu Deus, anota também isto em meu favor e compadece-te de mim da tua grande misericórdia. Naquela mesma época vi judeus e alrudins que se tinham casado com mulheres de Azoto, de Amon e de Moabe. Metade de seus filhos falava a língua de Azoto e a língua deste ou daquele povo, mas não sabiam falar a língua judaica. Eu censurei e amaldiçoei, até bati em algum deles. Arranquei-o pelos cabelos e o fiz jurar: não dareis nossas filhas em casamento aos filhos dele, nem tomareis as filhas dele como esposas para vossos filhos ou para vós mesmos. Acaso não foi por isso que Salomão, rei de Israel, se tornou pecador? No meio de tantas nações, não havia nenhuma que tivesse rei igual a ele. Ele era o predileto de Deus, e Deus o fez rei sobre todo Israel. Contudo, até ele foi seduzido ao pecado por mulheres estrangeiras. E agora se ouve dizer que vós estáis cometendo esse mesmo grande pecado de infidelidade contra nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras. Meu Deus, debita-lhes na conta essa profanação do sacerdócio e da aliança. Assim os purifiquei de todos os elementos estrangeiros e fixei normas para as funções dos sacerdotes e levitas, indicando o ofício de cada um. Também com relação ao fornecimento de lenha em datas marcadas e a respeito dos primeiros frutos. Meu Deus, anota isto em meu favor. Por hoje é só. Não deixe de dar o seu like, se inscrever no meu canal. Encontro vocês no meu próximo vídeo. Shalom.